Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia da Semana Sua Empresa à Prova de Crise. E hoje nós vamos falar sobre um tema desafiador, né, Sol? Sobre finanças. Exatamente, né? Já é um tema que nos causa, né? E é preciso tomar bastante cuidado, olhar muito para esse setor nas nossas vidas, né? E nesse momento de isolamento, nesse momento de crise, precisamos olhar ainda com mais carinho para esse setor da nossa empresa, da nossa casa. Eu acho que esse tema de hoje vai abranger tanto a nossa casa, né, Mi, quanto a nossa empresa. Exatamente. A gente gostaria de contar um pouquinho para vocês, né, Mi, o que é cada letra. Afinal, passamos a semana toda, trouxemos vários temas para vocês. E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês o que é cada uma delas. Né, Mi? Começa aí falando para eles. Talvez você tenha se perguntado, né, por que a prova de crise, né? Então, a gente utiliza um acrônimo para trazer esses temas para vocês e para que eles façam sentido. Então, nós começamos segunda-feira falando do P, que são pessoas, mas pessoas no que tange a você focar nos seus clientes e na segurança, tanto dos seus clientes internos, que são seus colaboradores, quanto dos seus clientes externos, né, que é aquele que de fato compra o seu produto ou serviço para essa retomada do comércio. Então, nós tivemos a graça de estar aqui com a Joyce e com a Grace, falando muito sobre ouvir essas pessoas, ouvir esse cliente para trazer essa inovação, né, essa preparação para o mundo pós-crise. No segundo dia, nós falamos sobre o R, que é a resiliência. E uma das questões que essa situação de pressão tem trazido muito forte é a adaptação ao mundo digital. Por isso, nós trouxemos aqui a consultora de marketing Giovana Morales para falar para vocês sobre esse novo normal e dar dicas sobre como ir para o mundo digital por meio do marketing. Ontem, quarta-feira, nós falamos sobre o O, que são oportunidades, então como mudar o mindset, né, para falar sobre novas formas de gerar novos fluxos de receita. E a Joyce voltou aqui, né? Vocês gostaram muito, né, da apresentação dela. Nós trouxemos essa consultora especialista em gestão empresarial de novo, mas agora falando sobre novas formas de gerar o fluxo de receita. A gente compartilhou uma ferramenta de mapa mental para vocês praticarem todo esse conhecimento. Hoje nós vamos falar do V de validação, né? Porque para que eu, de fato, implemente tudo isso, tem que fazer sentido sendo validado por números. Então, a gente pode dizer que os números não mentem. E é o seu, né, o seu caixa, seu fluxo de caixa, seu DRE, enfim, que vai validar se a sua estratégia faz sentido para o seu negócio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre finanças, né, sobre controle, sobre como usar esses números a seu favor. E amanhã, último dia, sexta-feira, nós vamos falar do A, que é adaptabilidade. Nesse quinto dia, nós vamos falar sobre como gerir pessoas e uma empresa num mar tão incerto como esse que a gente está vivenciando. E nisso a gente encerra o ciclo dos 5 pilares que vão fazer com que você, de fato, esteja preparado para o mundo pós-crise e inove, mas inove baseada em princípios, baseada em conhecimento, né, Sol? Exatamente. Hoje vamos conversar, né, começar a conversar um pouquinho com vocês sobre como sobreviver a essa crise, né? Sobre como essa crise nos traz grandes dificuldades, né? De portas, com lojas de portas abertas, fechadas, enfim. E a grande pergunta que recebemos ao longo dessa semana é: o que fazer e o que deixar de fazer para sobreviver nesse momento de crise? Exatamente. Uma das questões, né, Sol, que a gente sempre fala é que, de fato, os números vieram e vieram até de uma forma dolorosa te dizer se você estava preparado para mercados incertos. Então, o empreendedor que de fato já estava fazendo o seu fluxo de caixa, que de fato tinha uma reserva de emergência,
e um planejamento mais focado no médio e no longo prazo, não que ele não tenha sentido a crise, né? Ele está sentido, está preocupado, mas isso não se tornou um alarme de emergência, né? Ele teve pelo menos aí um mês para respirar e se refazer, né? Por isso que reverter a crise faz parte, né, do processo de reverter a crise, faz parte desse movimento de validação, você entender sobre controles e métricas, e especialmente de forma digital, né? Não é só sobre ter o controle num caderninho, né? Como antigamente era feito, mas é o fato de eu ter indicadores, ter planilhas, ter sistemas, ter E é números bom falar que isso, né, tragam Miss? norte, né? Planilha, né? Eu não preciso ter o último sistema que foi lançado, né? O digital tem causado esse dúbio sentido. Na hora que a gente fala digital, as pessoas e os clientes acham que o quê? Eu preciso ter um mega sistema para conseguir controlar tudo isso. E não é assim. Se eu tiver uma boa planilha de Excel, né? E uma boa planilha de Excel que eu preencha ela com os dados reais da minha empresa, da minha casa, eu consigo ter esse norte, né, Mi? Exatamente. E, em especial, só para eu saber se de fato eu preciso de crédito ou não, né? Tem muitos empreendedores que estão pensando, nossa, eu preciso ir lá e prestar capital de giro, eu não preciso, quanto que eu preciso, aonde ir, e passa por esse processo eu ter um controle. Então, independente de, né, se você vai precisar correr alguma medida de emergência, eu ter as minhas contas, né, organizadas, ter um business plan que a gente fala, né, ter isso planilhado, me dá um norte se eu preciso, quanto eu preciso e facilita para que eu possa, de fato, buscar esse crédito no mercado. Exatamente. E é por isso que a gente trouxe esse outro tópico, que é como usar a tecnologia para reduzir os custos num cenário de incerteza, né? De novo, a gente volta primeiro falando para você. Não é necessário ter o maior fluxo, o maior sistema de gestão. Eu posso sim ter uma gestão, mas uma gestão digitalizada, uma gestão que me traga clareza das minhas despesas, do que eu preciso renegociar. E quando a gente fala de financeiro, Mi, a primeira coisa que as pessoas fazem é esconder, né? Quando tá muito difícil, é muito difícil olhar o negativo. Exato, tem muita gente que no primeiro mês, né, de isolamento, de pandemia, fechou os olhos, como se o fato do comércio reabrir, a possibilidade do comércio abrir ali 30, 40 dias, que provavelmente, né, ocorra agora em maio, toda essa movimentação, eu não olhei, né, e às vezes eu fui deixando juros sobre juros, eu fui deixando a coisa acumular, e uma dessas questões é que eu posso usar a tecnologia, inclusive, para reduzir os custos. Em que sentido? Né? Agora que você está trabalhando remotamente, que a sua equipe está trabalhando remotamente, você pode mudar o seu mindset, né, aproveitando até o conteúdo de ontem, para verificar de fato se os custos que você tem são realmente necessários, né? E o quanto que você pode otimizar processos nesse sentido. Será que você precisa viajar o tanto que você viaja? Será que você precisa se deslocar o tanto que você se desloca para fazer uma reunião, por exemplo? E que talvez agora você descobriu, como a gente está fazendo aqui, via Google Meet, Zoom, WhatsApp, enfim, que você pode fazer uma videocall, né? Então, tem muitos empreendedores, nesse momento, percebendo que a tecnologia pode estar a nosso favor e estão pensando numa nova forma de fazer os seus negócios, inclusive diminuindo custos, né? Tem pessoas aproveitando esse período para renegociar aluguel, para renegociar taxa, para renegociar pacotes de internet, pacotes de telefone, etc. Então, você pode usar esse período para enxergar novas formas de redução. Então, o que eu posso secar, né, a minha torneirinha que fica pingando, já que eu não vou ter grandes entradas de recurso previstas, né, ou não tive no último mês. É interessante olhar para esse movimento e analisar essa parte financeira, que de fato não é só aumentar as vendas, né, Mi, que a gente trabalha o nosso financeiro. A gente pode diminuir as despesas e com isso eu tenho mais crédito. Exatamente.
teve um professor, só a gente trabalha muito, né, com código financeiro em algumas faculdades, que ele falava assim, o que é melhor? Eu faturar 10 e gastar 7, ou eu faturar 5 e gastar 1? Então, a gente às vezes olha para o faturamento da empresa e não para o Exatamente. resultado líquido daquilo, né? Essa é uma oportunidade para que eu possa olhar de fato para os números com muita validação, com muito realismo, né? Olhar para o que é concreto. Eu só vou conseguir validar as minhas estratégias no período pós-crise se elas estiverem acompanhadas do financeiro. E para isso eu preciso começar com o controle, né, Sol? Exatamente, é imprescindível, imprescindível, gente. Então, de tudo que a gente começou a conversar aqui, é imprescindível começar a ter um controle financeiro, para saber exatamente quanto você tem de dinheiro, quanto entra e o quanto sai por mês da sua conta bancária, dos seus recebimentos em dinheiro, cartão de crédito. Gente, tudo que entra e Taxas, tudo né, que Sol, sai. nesse processo. Exatamente, exatamente. Isso vale para todos os momentos, né? Não só para esse momento de crise, né? Apesar de agora ser extremamente fundamental, mais do que nunca, mas é muito importante você anotar tudo que você ganha e tudo que você gasta, inclusive as despesas pequenas, que é as que acabam indo pelo ralo e a gente acaba não vendo, né? Então, Exatamente. um abastecer o carro fora de hora, onde você não anotou aquele gasto. O famoso cafezinho. O famoso cafezinho, exatamente. Então, primeiro fazer essa análise criteriosa, né? Identificando onde é possível gastar e economizar, cortar esses gastos e, né, e cortar os gastos caso seja necessário, né, Mi? Exatamente. Inclusive, olhando com detalhe essas faturas que a Sol comentou, talvez você esteja pagando tarifas, talvez você esteja, né, com processos de renegociação, talvez você possa fazer toda uma análise agora de qual maquininha faz sentido, talvez você consiga repensar fornecedores, né, datas de pagamento, olhar para o seu ciclo operacional, né, que é a diferença entre quando eu compro, quando eu pago meu fornecedor e quando eu de fato recebo do meu cliente. Então, esse é o momento, gente. Esse é o momento de planilhar tudo, de colocar tudo de fato numa planilha, no papel. E se você, porventura, que está nos assistindo agora, não tem essa planilha, nós disponibilizamos no link para vocês, na pasta que está compartilhada com todas as ferramentas de todos os dias. Né? Como a gente falou no primeiro dia, a gente reforça agora, o objetivo é que isso seja prático, né? Que não seja algo só aqui que a gente conversa, né? Só no final de tarde, mas que você consiga pôr em prática tudo que a gente está conversando. Exatamente. E nesse momento, né, Mi, nessa parte de colocar tudo na planilha, pode acontecer de causar algum desconforto emocional, né? E o telefone do NUC, como vocês já sabem, está disponível para vocês. Se tiver e causar esse desconforto, nos manda uma mensagem. A gente faz junto, a gente te manda técnicas que você consegue aliviar um pouco esse sentimento, né, Mi? Exatamente, né? Muitas das vezes, né, é por conta desse desconforto que as pessoas acabam não enfrentando a tempo de corrigir. Então, nós já tivemos clientes que perduraram muito tempo sem olhar para esses indicadores e o bolo só cresceu, né? E o problema só aumentou. Por isso é importante, gente, a gente olhar, né? Já passando para o próximo tópico, não só para a realidade atual, mas para a realidade projetada. E daí você vai precisar fazer um pouquinho de exercício, né, Sol? Por quê? Porque primeiro você vai precisar olhar para 12 meses antes de você, né, antes de hoje, antes de agora, e vai precisar olhar para 12 meses para frente. Por que isso? Vamos pensar, estamos entrando no mês de maio. Como que foi o mês das mães para o seu faturamento em 2019? Você só vai conseguir projetar o seu 2020 pensando na realidade do seu 2019. E pensando em que aspecto? Pensando, inclusive, que se você faturou 10, talvez você não fature 10 agora.
Uhum. Ou talvez o contrário, você faturou 10 e você lance mão de uma estratégia, né, baseada na conversa de ontem que a gente teve com a Joyce, de uma estratégia de promoção, de uma estratégia, né, de conversão, que você fature 12. Uhum. Só que se você não projetar qual é o cenário, né, mesmo que isso seja difícil, né, mensurar a receita sempre é uma incógnita, né, você não vai conseguir entender de fato se você vai ter caixa para aguentar os próximos meses ou E não, se isso Mi, vai ser suficiente ou não. estamos recebendo uma pergunta aqui. Eu faço essa contagem depois que eu calculei o que eu posso tirar as despesas? Então, eu primeiro olho para o que eu posso tirar e depois eu Isso, calculo os 12 seguintes. isso. O que a gente está falando aqui, pessoal, é sobre um passo a passo para você organizar suas finanças. Então, passo número 1, eu ter o controle. Eu vou pegar e vou fazer isso numa pasta, eu vou trazer isso para um caderno, eu vou passar isso para o computador, para uma planilha e vou visualizar tudo. Fiz isso deste primeiro mês, entendi como funciona, vi que está tudo ok na minha planilhinha, vi que as minhas contas estão batendo, né? Uhum. Que esse é o primeiro momento, eu consegui entender. Eu vou olhar para o meu processo de redução. Eu consigo pensar em reduções? Porque daí as suas projeções futuras vão estar coerentes com essas reduções que você colocou. Faz Então mais você já vai sentido, né? conseguir. Faz mais sentido. Porque senão eu vou estar projetando uma necessidade de receita incoerente. Vou dar um exemplo bem específico. Vocês conhecem, né, aqui o NUC, vocês sabem que nós temos uma alta quilometragem rodada, né, Sol? A gente anda um monte, né? A gente atua em mais de 8 cidades semanalmente, né, gente? Imagina isso num mês, a quilometragem rodada, a quantidade que vem para o sem parar, né, de pedágio, etc. Se a gente simplesmente olhasse para a nossa projeção, entendendo que eu ia gastar o mesmo que eu gastava antes da crise, num cenário comum, talvez eu ia ficar o quê? Surtada, espantada, falando, meu Deus, mas eu precisaria de uma entrada muito maior, etc, etc, etc. Não. Agora que eu já entendi, eu não tenho gasto de deslocamento, eu não tenho gasto de hotel, eu não tenho gasto de sem parar, etc, né? A minha saída é menor, eu consigo fazer uma projeção de fluxo para suportar isso, fica mais leve só. Né? Então, quem perguntou, entenda que se você primeiro fizer esse controle para depois montar o seu fluxo projetado, vai ser um pouco menos doloroso, vai ser mais leve e mais realista. Bacana. Agora a gente vai para o reduza os seus custos, né? E após montar esse fluxo projetado, a gente precisa observar os custos fixos, né? E avaliar Exatamente. quais podem ser projetados, quais podem ser reduzidos. Exatamente, porque daí eu estou pensando, gente, num processo já a médio prazo, eu não estou falando só desse mês, né? Eu estou pensando num processo de redução, por exemplo, a longo prazo. Vou dar aqui um exemplo bem específico. Tem vários estudiosos, né, que estão mensurando que talvez nós tenhamos o melhor Natal para o comércio dos últimos tempos. Sol, como assim? Né? A gente teve uma curva, né, uma queda de vendas e a gente observa a partir de julho uma crescente até chegar a dezembro. E tem alguns setores que têm projeção até que seja uma crescente melhor, que esse dezembro de 2020 seja melhor que 2019. Sol, por quê? Porque as pessoas que sobreviveram à crise, elas vão estar muito mais empáticas para presentear, para dizer eu te amo, para agradecer o colaborador que esteve ali com ele. Então, tem até cenários muito positivos para dezembro. Como que eu posso reduzir o meu custo? Vamos supor que você tenha um crédito disponível, né, numa taxa interessante, ou vamos supor que você tenha uma reserva de emergência legal. Você pode, às vezes, só negociar mercadorias ou negociar produtos, negociar materiais gráficos agora num preço muito menor, porque as pessoas estão precisando vender, certo? Que vai te suprir lá para frente.
Então, tem muitas pessoas antecipando compras e parcelando isso até dezembro para reduzir os seus custos no médio ou no longo prazo. Então, depois que você conseguiu se organizar, né, conseguiu fazer suas projeções de receita, colocou, planilhou, etc., você pode atuar nesse movimento de entender o que que você pode reduzir aí já no médio prazo, né? Pensando em daqui Exato. 3 meses, daqui 6, lá em dezembro. Eu dei aqui só uma questão, né, Sol? Um grande exemplo é o aluguel, né? Muitos estão muito preocupados com aluguel. Tinha aluguel que era Muito, muito. 10 mil reais, né? Grandes centros, o preço é bem alto. O legal é tentar entrar em contato com o proprietário, com as imobiliárias, e ver se você consegue ou diminuir, né? Ou reparcelar, né? Então faça essa proposta de reparcelar, colocar lá para frente, daqui 3 meses, daqui 6 meses. Afinal, esse proprietário ou a imobiliária não vai querer perder você como inquilino, né? Para Então ele não é vai ser algo péssimo perder alguém agora, né? exatamente, porque ele não vai conseguir locar isso. Então você também pode utilizar esse momento a seu favor. Talvez o proprietário ou a imobiliária não tenha pensado nessa possibilidade, e você entrando em contato, você também vai estar demonstrando que você quer permanecer ali, que você precisa daquela ajuda, né? Exato. Então é bem importante. Talvez você não tenha parado para pensar ainda nesse momento, nesse movimento, mas que faz muito sentido. Exato. Ontem eu conversei, né, com o Rafael, um parceiro nosso de São Bernardo do Campo, né, ou dos Campos, agora eu não sei. E ele tem um espaço de coworking, né, e ele conseguiu uma super renegociação, inclusive os custos dele diminuíram muito, né, porque dos, acho que 37 empreendedores que estavam no coworking dele, 2 estão indo, mas o restante não. Então ele teve economia de energia, de internet, ele fez uma super renegociação, né? E por conta dessa renegociação, ele acordou, né, que quem não fosse para o coworking, né, para se resguardar e até para resguardar aqueles que precisam de fato ir, né, porque o sistema está lá e tal, uma redução. Ele deu desconto porque ele teve redução de custo e com isso dos 37 que ele tinha, ele perdeu só 2. Ele Olha conseguiu só. reter clientes no espaço dele porque ele teve uma redução de custo e conseguiu oferecer um preço diferenciado no período de crise. Olha a sacada, talvez você agora consiga uma super renegociação com o seu fornecedor, consiga trazer um preço muito mais atrativo e ainda ganhe mercado por conta disso ou mantenha os seus clientes. É Exato. realmente muito importante olhar para isso e olhar com muito carinho, né, Sol? Exatamente. O próximo tópico que a gente separou para conversar aqui com vocês é os débitos automáticos. Às vezes a gente não olha para ele, né? Então, como ele está lá, eu também não estou olhando para o meu extrato porque ele me dá calafrios, eu acabo não prestando atenção nesse tópico, e esse tópico é muito importante, né? Então, se você utiliza conta no banco, confira todos os débitos automáticos, veja se você consegue diminuir, por exemplo, pacote de TV, né? Vários canais já estão abertos, né? Ajudando você nesse momento. Então, reduzir E às internet, vezes as pessoas não fazem celular. por preguiça, né, Sol? Exatamente, porque demanda tempo, né? Para você ligar né, na sua operadora de celular, de TV, e tentar negociar pacotes menores, principalmente para esse período, né? Então, Vou dar um exemplo bem, desculpa te cortar, vou dar um exemplo imagina. bem específico, né? Tinha uma cliente, né, que estava, a Gi estava aqui ontem comentando, ela é uma cliente da Closet, e ela descobriu que ela tinha 2 contas no Spotify para a loja. Porque ela tinha 2 unidades, então para cada unidade ela tinha uma conta do Spotify. Olha que loucura, né? Uhum. E estava pagando aquilo mensalmente. E daí a Gi falou para ela sobre esse processo, ela comentou, nossa, mas ai, nem compensa trocar isso agora, é um super trabalho, depois eu tenho que contratar ou não de novo e tal. E a diferença dá 20 e pouquinhos reais por mês. Ah, isso não é nada. A gente falou, tá, mas toda vez que a gente negocia para impulsionar 20 reais no Facebook é muito. Mas para pagar 20 reais num débito automático que você nem está usando, é pouco? Peraí, isso está incoerente. Na hora ela teve isso, ela falou, nossa, é verdade. Eu fico com preguiça de ligar, negociar, não diminuo
e acabo não usando isso para algo que possa reverter em vendas. Então, toma cuidado se não é isso que está acontecendo com você. Você deixa lá no débito automático, às vezes por preguiça, por qualquer questão, e esse dinheiro podia estar se usando para impulsionar, para trazer pessoas para a sua loja, né? Para fazer um pós-venda, enfim. E muitos clientes falam, né? Exatamente isso que você acabou de falar, né, Mi? É tão caro fazer marketing digital, né? E às vezes um custo desse, né? Que poderia estar sendo direcionado para o marketing digital que a gente acha tão caro, pode atrair 10 clientes, né? Exato. E não precisa ser algo gigantesco, eu vou Não, colocar 100, 200 reais, não, mas algo pequeno me traz a quantidade de clientes que eu preciso para o momento. Então, agora é hora de sair da inércia, ligar, reduzir valores ou até mesmo cancelar o que você não usa. Né? Essas exato. assinaturas, elas vão nos consumindo e chega uma hora que você tem 30 assinaturas de diversas coisas e tá R$ 200, né? Acaba acumulando e principalmente para o empresário, tem diversas lojas e não consegue olhar para aquele movimento e entender Para que eu aqueles posso, detalhes, sim, né? pequenos detalhes que fazem toda a diferença, principalmente agora. Então, precisamos olhar Exatamente. para esse tópico. Outro tópico que preparamos é compras parceladas. Ah, isso é um vilão, não só. Eu Uhum. vou lá e compro mercadoria tudo no crédito, em parcela, em 500 vezes no boleto, Já né? atendemos clientes que tinham parcela assim até para 2021, não pensando na compra, nas mudanças de estação. Então, é algo que realmente nos preocupa muito e nesses momentos de incerteza, não realizar e evitar essas compras parceladas é muito importante, né, Mi? Exatamente, assim, comprar de fato nesse período que é essencial, e é por isso que você tem que ter feito os passos anteriores para saber o que é essencial e o que não é para o seu negócio, né? Cuidado com compra online, cuidado se o sistema que você tem utilizado é um sistema seguro, né? E se atente às parcelas que você já possui para não correr risco de endividamento. Antes de qualquer coisa, renegocie, antes de qualquer coisa, né, consulte o comprador para que você não caia na besteira do impulso, né? Uma das coisas que a gente sempre fala é que sempre tem um curso disponível, né, Sol? Sempre tem algo aparecendo no seu Instagram, tal, 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 você vai somando de 20 em 20, de 40 em 40, quando você vê o buraco é grande. Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fala, e normalmente a gente não presta atenção, se de fato a gente não coloca nosso cérebro para prestar atenção nesse detalhe, é não colocar gastos custos, né? Gastos que ocorrem todos os meses, por exemplo, alimentação, remédio, coisas que você no mês que vem vai precisar utilizar de novo. Então, tenta evitar colocar isso no cartão de crédito, deixa isso dentro do gasto mensal. Lá naquele primeiro tópico que a gente colocou na planilha, tenta deixar isso dentro do que você tem no mês. Exatamente, porque senão você está usando, né, um crédito do mês seguinte para suprir uma necessidade do mês atual. Quando chega o mês seguinte, de novo, você precisa pegar o crédito do mês, né, sequente, etc. Isso que você falou, só mostra uma das coisas que é recorrente em mais de 60% dos empreendedores brasileiros, que é o fato de misturar conta PJ com conta PF. Tá? Então, eu misturo Meu meus Jesus, gastos isso deixa a gente louco, pessoais. né? Não, a gente quer morrer, né, gente? As pessoas misturam os gastos pessoais com os gastos da empresa. E daí compra no cartão da empresa coisa que é pessoal, compra que é coisa, né, empresarial no cartão pessoal, faz aquela mistureba, né? E daí não entende onde está. Não entende da onde vem, da onde saiu. E as compras parceladas quando elas estão misturadas, é um grande indicador que de fato isso chegou no extremo. Tem um sinalzinho de alerta aí, pessoal. Então, procure comprar somente o essencial, cuide das compras online, né? Porque A todo mundo gente, está em né? casa agora, é mais fácil cair na tentação de comprar aquilo que não precisa e depois nem utilizar aquilo, né? Então, se atentem às Exatamente. parcelas, por favor, é muito importante esse detalhe. Outro ponto é atenção no orçamento,
né? Então, provavelmente, tanto você quanto a sua empresa tenham tido uma redução de entrada, o que é normal para um período de recessão, né? E daí, nessa hora, o controle financeiro é muito poderoso, né? Então, além desse lançamento, além desse processo, tem algumas coisas que a gente vai ver que a gente não consegue trocar, né? A Sol acabou de comentar, alimentação e remédio, né? São coisas que muitas das vezes eu consigo reduzir, às vezes, para um genérico, né? Às vezes mudar um pouquinho o cardápio, vamos pensar assim, né? Para buscar um manejo diferente, mas eu preciso entender, né, muitas das vezes, que eu vou ter que repensar, né, coisas que às vezes pareciam pequenas antes, como ir num barzinho, num café, numa padaria, num passeio de final de semana que era tão tranquilo, né, porque o comércio vai abrir agora que talvez você esteja tão em condição. A gente sabe que quando tem um período de recessão, o primeiro corte na empresa é o prolabore, né? A gente fala que o prolabore do empreendedor é um dos que sofre o maior risco de corte, né? Então, repense, pode parecer pequeno, né? Mas no final do mês, esse orçamento repensado pode garantir, talvez, um prejuízo menor para a sua empresa. E a gente sabe que essa atenção ao orçamento ou essa redução implica em diálogos na sua casa, né? Implica em diálogos com a sua família, com as crianças, né? Eu estava brincando aqui com os meus sobrinhos que vieram para fazer tarefa na casa da tia professora, né? Que eles chegaram e sempre quando eles vêm aqui, a gente sempre, né, pede uma pizza, alguma coisa tal, e a gente foi para a cozinha. E, nossa, tia Mi na cozinha, né? Vocês sabem que eu não tenho muito esse dom. E daí eu fui conversar com eles, até para que eles tivessem essa ciência que na casa deles também tá assim, né? Olha, a gente está vivenciando outro momento, a gente vai viver uma experiência, né, de fazer juntos e tal, porque a gente precisa ter mais atenção ao orçamento. A gente tem previsões não tão otimistas para os próximos meses e é importante eu fazer caixa no meu orçamento até doméstico, para que eu possa, na retomada, né, Sol, me organizar muito melhor. Exatamente. O próximo tópico, creio que travou meu computador aqui, esteja atento às políticas do governo, né? Então, o governo, ele nos trouxe diversas possibilidades. E voltando, né, para uma fala da Mi, os empreendedores, os empresários, nós mesmos, temos aquele movimento de congelar, né? Não fazer nada. E eu acabo Ai, não vou olhar esse deixando... monte de lei, esse monte de coisa, pelo amor de Deus. Ai, não. E eu tô deixando algumas possibilidades passar, né? Então, recentemente foi aprovado o auxílio emergencial, né? Chamado de Corona Voucher, né? No valor de R$ 600, destinados para trabalhadores autônomos, para informais, sem renda fixa, né? Então, se você conhece alguém, fale para essa pessoa, talvez ela esteja desesperada e não esteja prestando atenção que ela pode, né? Então, também é necessário prestar atenção também em quem você pode ajudar, né, ao seu redor, além desses encontros que a gente está tendo com os empresários, estamos tendo e falando muito sobre hábitos, né, Mi? E ontem, hoje mesmo, né, falamos sobre esse hábito, sobre o hábito do ganha-ganha, de olhar para o outro, de fato, estar aqui para ajudar, né? Se o outro E ganha, eu olhar com muita também ganho. empatia, né, Sol? E olhar com muita empatia para esse processo, né? Entender esse movimento é entender que eu não estou sozinha nesse barco, né? Quando se torna uma política, não é só comigo, é não ter vergonha desse movimento, e especialmente também entender talvez quais são as medidas, né, Sol, impostas também para os seus colaboradores, né? Então, às vezes, informar esses colaboradores, tem o auxílio merenda, né? Tem várias questões que, inclusive, você pode auxiliar quem está ao seu redor, Exato. A né? gente pode Se falar, informar, a perdão, gente pode pode falar. até tem o recurso do salário, então eu posso entrar em contato com o meu banco, tem uma linha de crédito disponibilizada para pagar o salário do colaborador, né, específica para isso. Para Eu folha de posso pagamento, né? negociar férias.
então está disponível, eu posso parcelar, eu pagar agora e eu pagar só em dezembro a outra parte, que não era algo que não era possível. Eu posso reduzir, né, a carga horária dele de 70%, 50%, 30%, e o governo também tem esse auxílio emergencial de acordo com quanto você reduz do contrato dele. Então, eu não preciso pensar logo no desligamento. A gente tem falado muito Não. sobre isso, porque você vai Inclusive, tem precisar até. desse colaborador depois. E daí você vai ter Então, que treinar outro. Tem o custo da exatamente. demissão, tem o custo de eu treinar de novo, tem todo esse movimento. E outra coisa, olha só, que eu lembrei aqui, só para eu não esquecer, tem até alguns financiamentos, por exemplo, se o seu prédio é próprio, você financiou, se você tem um veículo financiado, que tem algumas linhas que estão simplesmente congelando as parcelas e jogando com o mesmo valor para o final, né? Então, se você pagaria até, sei lá, janeiro, o carro que você comprou, você paga até abril e deixa de pagar 2, 3 meses, que eles só estão congelando, eles não estão cobrando juros sobre juros, né? Uhum. E você talvez não saiba, e você pode utilizar isso para manter os seus Para colaboradores ou para injetar na fazer um empresa, né? investimento, né? Um investimento de algo de marketing, enfim, que você precisa para atrair os clientes nessa retomada do comércio, enfim, né? Que você vá atrás mesmo, gente, e vá atrás de informações verídicas e não de fake news, de blog, liga, quiser conversar com a gente está à disposição, né, Sol, para É, te ajudar nesse movimento. com certeza, esse é um tópico bem longo, existem diversas linhas de crédito e, assim, tem linhas de crédito, gente, que não está escrito assim, ó, linha de crédito, é isso que tem bloqueado as pessoas. Elas não entendem que aquilo você pode utilizar para a melhoria do seu negócio nesse momento, né? Então, às vezes a gente está olhando, por exemplo, o governo possibilitou o reparcelamento do Simples, tá? Eu estava direcionando esse valor para isso, como que eu posso renegociar esse movimento e trazer um pouco desse recurso para uma necessidade que eu consegui mensurar porque eu fiz a planilha do primeiro tópico. Exatamente. Eu defini o que era prioritário, o que era importante, eu consegui trabalhar isso de uma outra forma. Exatamente. Outro ponto é a reserva de emergência, né? Um dos pontos que a gente gostaria de falar, né? Para saber o quanto devemos destinar para essas reservas e é necessário avaliar alguns pontos, né, Mi? Exatamente. Primeiro que assim, quem talvez não tenha feito reserva de emergência, talvez pense, agora não adianta, né? Até a Natália Arcuri comentou, né? A gente precisa pensar muito mais no mindset de gerar novas receitas agora, talvez, do que reservar, né? Porque reservar vai ser um desafio. Mas a gente achou importante trazer isso para você agora, porque tem muita gente pensando que vai existir a crise do coronavírus e não vão existir mais crises, né, gente? Não vão existir outros momentos desafiadores. E eu estava lembrando aqui que em 2015 a gente teve vários setores em crise, talvez você tenha sentido mais ou sentido menos, mas a economia, gente, ela oscila, né? E nem sempre vai estar para sempre. Eu preciso sempre aproveitar a crista da onda, né? E ter reserva para os outros momentos. E para isso eu preciso entender quatro pontos importantes, né? Quanto que eu precisaria ter reservado para passar 6 meses mantendo as despesas da minha família sem entrar R$ 1 no meu caixa? Então, se durante 6 meses não entrasse nenhum real no seu caixa, quanto que você precisaria ter reservado para um momento de emergência? Esse é o cálculo, né? Pense qual que é a principal profissão do provedor da sua unidade familiar. Ela está segura em todos os períodos? Ela é mais desafiadora? Né? Porque eu preciso entender esse movimento. Quanto tempo essa pessoa está na profissão? Quanto tempo você empreende? Ou quanto tempo o seu marido, o seu esposo, a sua esposa está nessa profissão? Por quê, gente? Por que é importante eu entender isso? Quanto mais experiência eu tenho de mercado, mais caro eu fico no mercado, né, Sol? Então tem um ponto super positivo, mas também tem um ponto desafiador para a recolocação. Então, muitas das vezes, se eu estou há 10 anos
né, no mesmo processo, a gente entende de recolocação, né, porque a gente trabalha com uma consultoria específica para recursos humanos, talvez ele passe mais tempo desempregado do que uma pessoa que está no início da jornada, né? É muito louco falar isso, né? Então a gente quer que você olhe para isso, porque talvez para você uma reserva de 6 meses não seja ok, talvez você tenha que pensar numa reserva de 1 ano, né? E se você possui dependentes. Daí, quando a gente possui dependentes, eu tenho que entender qual estágio que são esses dependentes. Ah, então vamos pensar que eu tenho um filho bebê. Eu tenho um tipo de gasto. Se eu tenho alguém que é adolescente, outro tipo de gasto. Né? Se eu tenho alguém que está na fase de entrar para a faculdade ou não, outro tipo de gasto. Né? Se eu tenho alguém que é idoso, como que vai ser a projeção de plano de saúde, se vai aumentar. E é muito engraçado, né? Tem algumas faixas que de um ano para outro quase duplica, né? Ou triplica o valor do bendito do plano de saúde. Então, eu preciso entender isso, gente, para eu dizer qual que tem que ser o tamanho da minha reserva de emergência enquanto pessoa física. Agora, pensando em pessoa jurídica, aí você vai precisar entender quanto que de capital de giro a sua empresa precisa. Né? Daí precisa de Olhando, fato Mi, a planilhar. gente, várias pessoas perguntaram, tem várias pessoas fazendo empréstimo para capital de giro, né, com juros bem bacana, que é legal a gente colocar isso dentro da empresa. Seria interessante, Mi, eu usar esse capital de giro, essa possibilidade de empréstimo, para ter também uma reserva de emergência familiar? O que é importante eu entender nessa pergunta específica sobre taxas? Então, para compensar, a minha margem de contribuição, ou seja, o meu lucro, né, o processo do quanto que quando eu vendo aquele produto ou serviço ele retorna, né, em valor agregado para o meu caixa, essa taxa ela tem que ser maior, né, e até um pouquinho consideravelmente maior do que a taxa que o banco vai me cobrar por aquele dinheiro. Então tá, se eu investir R$ 1.000 na minha empresa hoje, quanto que esses R$ 1.000 se convertem em lucro? Tá, ele vai se converter em tanto. Vamos supor que eu invista 1.000 e isso retorne 2.000, tá? Eu dobrei o valor. Tá, eu emprestei 1.000 de capital de giro e eu vou pagar para o banco 1.300. Ah, nesse caso, compensa. Por quê? Porque eu ainda vou ter 700 de lucro. 2.000 menos 1.300, 700. Tá, então nesse caso especificamente compensa. Só que qual que é a grande questão, Sol? Eu preciso entender lá na minha projeção que eu fiz para os próximos 12 meses, se de fato esses 2.000 vão retornar. Porque a gente sabe que tem setores que dentro de 1, 2 meses eles se recuperaram e o fôlego vai estar retomado em média 60% a 80%. Tem setores que esse fôlego vai ser retomado só lá em outubro, novembro. E daí, talvez, o que eu vou ter que pagar de juros desse processo, até eu ter esse recurso de volta, não compense para mim. Então, eu realmente primeiro preciso saber, né, onde aperta, né, onde o meu calo aperta, para obter crédito. Não é só simplesmente eu ir obter crédito. Por isso que a gente falou, hoje é o dia da validação. As ideias que eu tive, quando eu coloco no papel, quando eu planilho, elas são válidas? Porque se eu só falar em taxa, se eu não planilhei, se eu não coloquei, se eu não projetei, né, se eu não seguir esses passos aqui, ela fica muito bonita, né? Fica uma poesia muito bacana. Mas eu preciso validar com a planilha para que faça sentido. Gente, arrasou na resposta, não? Primeiro, olhe para a sua planilha. Entenda se de Não fato venha faz filosofar. sentido. Não venha. Não tem como Valide. filosofar com números, né, Mi? Eu Não adoro uma tem, boa gente. filosofia, mas nessa Tem, parte financeira não tem como, né? tem ciências que são, a gente fala que são ciências humanas, né? O marketing, as pessoas, mas com número, gente, não tem como você falar que 1 mais 1 vai ser igual a 3.
porque nesse caso, né, não tem como. Aí a gente Exatamente. coloca, né, como continuar vendendo durante a crise e para quem, e daí a gente coloca que nesse processo você retomar a aula, né, o dia número 1, o dia número 2 e o dia número 3 vai fazer todo sentido para te trazer esperança, né? E do verbo esperançar, validei todos os números, eu vou voltar aqui para fazer um exercício de entender o histórico do meu negócio e não desperdiçar energia no público errado. Então, agora que eu tenho números, que eu validei tudo isso, eu vou gastar minha ficha com quem vale a pena, Exato. né? E entrar em contato, né, Mi, com a base de clientes é muito importante. A gente falou isso lá desde a segunda-feira, né? O CRM, dentro dos nossos treinamentos, a gente ensina como começar um CRM e o quanto ele é importante, o quanto é importante eu ter essa base de dados. Né? Tem muitas empresas passando apertado e não conseguindo entender como se movimentar nesse novo cenário, é porque não tem uma pequena base de dados com o nome e o telefone do meu cliente E às vezes para que eu não tem possa. isso atrelado à venda. Então eu acho que eu tenho pouca cartela, né? Eu acho que eu tenho uma pouca cartela de clientes com um número baixo, ou eu acho que eu tenho um monte de clientes. Eu acho que esses daqui são os meus melhores clientes, ou eu acho que são aqueles de lá. Então, gente, nesse momento que a gente está falando aqui de validação, é você listar tudo e pegar o histórico de compra mesmo. Tá, essas pessoas que estão comprando, quem são? Quem comprou aí nos seus últimos 6 meses e manteve sua empresa de pé? É homem, é mulher, é idoso, é criança, é que faixa etária, mora onde, gosta do quê, conversar e traçar mesmo, porque talvez nesse traçar você descubra que essas pessoas vão ter maior ou menor dificuldade no pós-crise, elas vão comprar mais ou vão comprar menos. Se você não validar isso, a sua projeção vai ser equivocada. Por isso é aquele processo, né? Volte 3 casas para você andar as 10 para frente com segurança. Exatamente. Esse é o momento da gente olhar para esses detalhes, né, Mi? Para Exatamente. responder essa pergunta, os detalhes são muito importantes. Às vezes a gente está deixando de se comunicar com o nosso cliente, né? E a gente sempre gosta dessa frase: o consumidor fala conosco o tempo todo, mas a O gente tempo para todo. ouvir. Tá, E nossa, para mas Mi Sol, ele não tá vindo aqui na minha loja, ele não tá falando comigo. Esses dias eu dei um exemplo para um cliente nosso que ele não conseguia, né, entrar em contato com esse CRM e oferecer produtos, né? Então, como que eu vou oferecer, por exemplo, um chuveiro para uma pessoa agora, né? Cria promoções, se comunique com ele, conte histórias, né? Talvez ele não compre o seu chuveiro, mas talvez ele esteja precisando de uma lâmpada queimada, né? A lâmpada queimou e ele precisa, e a hora que você se comunica com ele, conta uma historinha, né? Continua com esse cuidado com ele, ele lembre, poxa vida, nessa loja tem esse produto que eu preciso. Então, você não falou necessariamente do produto que ele precisa, mas você fez ele lembrar que ele necessita de você. exatamente, e que você vai ser uma âncora de referência positiva para a hora que ele quiser, né? Então, a gente sabe que vai se manter quem for lembrado, né? E a gente está no momento de trazer isso para a gente, né, Sol? Exatamente. E agora a gente vai para o passo a passo para maximizar as receitas na crise, né, Mi? Exatamente, né? Então a gente já falou um pouquinho disso, mas analisar o seu histórico, entender para onde essa demanda está caminhando, que faz parte desse CRM que a Sol acabou de comentar, intensificar o ato de promover vendas, lembrando que promoção não é desconto, mas é o ato de promover, por isso que a gente trouxe a Gi para falar do marketing aqui. E fazer um excelente alinhamento de tudo isso com metas palpáveis com o seu time. Então, se você tem vendedores, se você tem gerente, etc., não faça isso desconexo, né? Aliás, na plataforma online do NUC, a gente vai falar muito sobre gestão remota de equipes e que pode ser um grande diferencial de estratégia nesse processo. Pode passar.
É importante também a gente falar sobre o despertar criativo das empresas, e a gente estava até ouvindo, né, só um áudio antes da gente iniciar, né, do Vilela, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Coaching. Ele fala que por que as empresas estão criando alternativas na crise? Porque nós, seres humanos, somos muito mais impulsionados pela dor do que pelo prazer. Então, enquanto estava tudo bem, a sua portinha estava aberta, seu cliente estava chegando, talvez você não tenha inovado em nada nos últimos 12 meses. E Tá. é uma competência que tem sido falada há uns 2 anos já, né, Mi? Sobre as Nossa, competências do futuro do trabalho. É uma das competências que será exigida, criatividade. E agora, menos de um mês, você teve que arrancar toda a criatividade e quem perceber, não muitos tinha Facebook perceberam. começou a ter, né, Sol? Quem não tinha uma página boa no Instagram começou a ter. Quem não fazia delivery começou a fazer, né? Então, a criatividade está lá em cima. Nossa, precisou existir esse momento de crise para você fazer, né? Nós, seres humanos, temos essa tendência e a gente espera que você não só desperte a criatividade agora, mas que ela se mantenha no pós-crise também. Pode passar. Aqui é um pouquinho sobre a ferramenta que a gente colocou lá na pasta, né? Então, a gente está disponibilizando para vocês no Google Drive uma pasta com todas as ferramentas para colocar em prática tudo que a gente tem conversado, né? Então, essa é a ferramenta Orçamento Base Zero para pequenas e médias empresas. É uma ferramenta da Endeavor, tem lá todo o passo a passo, né, para você fazer. E ela trabalha muito esses pilares que a gente trouxe hoje no quarto dia da semana Sua Empresa à Prova de Crise, E né, que ela é é muito baseada... bacana, né, Mi? Porque ela, né, no começo ela até fala, né, indicada para novos empreendedores, pequenos empresários. E agora a sua empresa, querendo ou não, tem 10, 15, 20 anos de casa aí, de estrada. Nesse momento ela zerou, nesse momento ela é zero, nesse momento ela começa. Então, essa é uma ferramenta muito bacana, né, Mi? Muito bacana, muito bacana. E ela está muito ligada à nossa estratégia, a metas desdobradas, perdão, em unidades orçamentárias. Então, eu consigo unir estratégia, né, com operacionalização. É uma ferramenta muito bacana. Além disso, tem a planilha também, né, só o que a gente deixou lá disponível para vocês, para quem não tem essa organização que a gente comentou aqui. E a gente se coloca à disposição para todas essas dúvidas. É uma ferramenta que foi publicada em 1970 e é extremamente atual hoje, né, em 2020, muito necessária, né? Foi publicada na Harvard Business Review e ela coloca que alguns especialistas dizem, né, que o termo ideal para ela seria até orçamento de priorização de recursos. Por isso que a gente pensou nela, né? O que eu vou priorizar, já que o meu recurso financeiro vai ser escasso, né? Como que eu vou priorizar o investimento dele? Exatamente. Esse é um pouquinho do que o Nuke gostaria de trazer para você nessa noite de hoje, né? Se você ficou com alguma dúvida, de novo, se você sentiu algum desconforto, se você se sente travado para começar essa análise, nos mande uma mensagem, não deixe para depois ou não faça, né? É muito importante. A gente trouxe realmente esse pilar com muito carinho, para que de fato você olhe com carinho também para o seu negócio. Exatamente, tá certo? Um forte abraço, nos vemos amanhã no último dia. Lembrando que todo esse material ele vai ficar gravado, disponível para você ver e rever, revisitar, né? Quantas vezes for necessário para você. Um forte abraço e até amanhã.